Olá, boa noite, bem-vindos à aula inaugural do nosso módulo 1 do LADEP. O LADEP é o Laboratório de Direito Empresarial Internacional Privado da UFRJ, da nossa FND, idealizado pela coordenadora Carolina Pisoeiro, que também é professora de Direito Internacional Privado e é a nossa vice-diretora. Hoje, na nossa aula inaugural, nós teremos, do nosso módulo 1, onde iremos abordar direito aeronáutico, contaremos com a presença ilustre do João Alberto Albuquerque e do Carlos Alberto Pellegrino para falar sobre a introdução do direito aeronáutico. O Dr. João Roberto de Albuquerque Melo é formado pela Universidade Santa Úrsula e pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV. Ele possui larga experiência em direito aeronáutico, arbitragem, contencioso estratégico, contencioso de escala, direito civil, direito societário e demais matérias do direito empresarial. Com longa atuação em contencioso aeronáutico dos maiores players do mercado e o sócio fundador da Chief Executive Officer, CEO do Albuquerque Melos Advogados, e nos anos de 2015 e 2019 foi considerado pela Análise da Advocacia um dos advogados mais admirados do Brasil em contencioso civil, do consumidor e aeronáutico. O comandante Pellegrino possui longa experiência como executivo na aviação civil, nas áreas de operação e segurança operacional, controle de tráfego aéreo e telecomunicações aeronáuticas, além de ter sido integrante da Força Aérea Brasileira, onde foi responsável por grandes projetos no Brasil e no exterior. Possui em seu currículo passagem pela ANAC, onde escreveu o mandato de diretor por 4 anos, tendo assumido a presidência interina. Atualmente é comandante da na aeronave Embraer 195, E1 e E2 na Azul Linhas Aéreas. Boa noite, comandante Pellegrino, boa noite, professora Carolina, boa noite, doutor João Roberto. Boa noite. Boa noite, Elisa. Eu gostaria aqui, então, de parabenizar e agradecer mais uma vez ao doutor João Roberto e ao comandante Pellegrino por terem aceitado o nosso convite. E queria também fazer um agradecimento especial à minha amiga advogada, mais maravilhosa, que também está coordenando esse módulo de direito aeronáutico junto comigo, e aí dando nosso retorno para a nossa amada FND, já que nós duas somos ex-alunas e colegas de turma. E daí já são mais de 20 anos, né, Daniele? Estamos completando aí 20 anos de estrada e estamos muito felizes de estar aqui apresentando esse módulo de direito aeronáutico, que vai ser o primeiro de muitas outras parcerias, eu tenho certeza, entre nós, não é mesmo? Então, eu queria agradecer também aos alunos e a todos os demais espectadores por estarem apoiando essa iniciativa. Esse laboratório é um sonho meu e é muito bom sonhar junto com pessoas que têm essa responsabilidade de estar compartilhando conhecimento, né? Principalmente aqui na Universidade Pública, de qualidade, e também no YouTube, um espaço democrático, onde a gente também está possibilitando que outras pessoas possam ser tão importante. Então, mais uma vez, eu queria agradecer muitíssimo, dizer que eu estou muito honrada de ter duas pessoas tão maravilhosas e tão importantes dentro do direito aeronáutico para estar compartilhando aqui conhecimento na nossa Faculdade Nacional de Direito. Muito obrigada, doutor João Roberto, comandante Pellegrino, e é um prazer estar com vocês aqui no nosso laboratório. Obrigada. Muito obrigado à doutora Carolina, a oportunidade que estamos tendo em debater o direito aeronáutico no Laboratório de Análise do Direito Empresarial e Internacional Privado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Uma das universidades mais importantes do Brasil e da América Latina. É uma grande satisfação estar aqui fazendo esse módulo. Esse módulo nós iniciamos hoje com a primeira aula e ele vai continuar nos próximos 2 meses com aulas seguidas com temas muito interessantes. Hoje nós vamos falar
da introdução ao direito aeronáutico e estamos com um brilhante convidado para debater comigo hoje, o doutor, o comandante Pellegrino, né? Uma grande autoridade aérea brasileira. Ele tem uma história de vida muito importante e de dedicação ao Brasil, por todos os anos que ficou na Força Aérea Brasileira e dos cargos que ocupou na Azul, na ANAC, né, onde chegou a ser presidente. Eu queria lhe dar aqui as boas-vindas, né, e agradecer por aceitar o convite e compartilhar essa aula aqui comigo. Que isso, é um prazer sempre, uma honra estar aqui, né, explicando um pouquinho do que é essa aviação civil, né? Eu completei 40 anos na aviação. 1981 foi o ano que eu decolei pela primeira vez de avião, então aí estão 40 anos de experiência nessa área. Um pouquinho para trabalhar aí com vocês hoje. Vamos lá. Então, acho que a gente pode começar a aula, doutora Carolina. Podemos começar? Vamos lá. Vamos falar um pouco do direito aeronáutico e da introdução ao estudo do direito aeronáutico, que é uma matéria apaixonante, né? Todos nós que atuamos na área jurídica, na área operacional, na área de segurança, na área regulatória, na área militar, né, relacionada ao direito aeronáutico, somos apaixonados pela matéria, né? Todos os usuários do direito. Espero que vocês também fiquem apaixonados, porque, para nós, é uma matéria apaixonante. Vamos começar aí o nosso estudo de direito aeronáutico. Podem colocar a apresentação. Vamos começar a apresentação de direito aeronáutico. Então, o nosso escritório, um agradecimento mais uma vez à UFRJ pelo convite, né? Então, vamos lá. Introdução ao estudo do direito aeronáutico. Aí está uma apresentação que já foi feita. Então, pode aumentar um pouco a tela. Então, vamos lá. Nós temos os marcos históricos do direito aeronáutico, onde a gente vai começar a nossa aula. De 1901 a 1914, foi a era pioneira da aviação. Esses marcos históricos, eles são importantes para que vocês entendam o transcurso do tempo no direito aeronáutico até os dias de hoje, né? Em 1906, o brasileiro Santos Dumont mostra ser possível a suspensão por meio de energia mecânica do aparelho do ar, né? Em 1907, nós temos a primeira convenção, que é a Convenção de Haia, que ela tentou a regulamentação do direito aeronáutico. A Primeira Guerra Mundial foi um marco importante, porque ela impulsiona o desenvolvimento tecnológico na área de aviação, né? E tivemos o pós-guerra da Primeira Guerra Mundial, onde a gente tem a Convenção de Paris, em 1919, e que ele permitia o tráfego, né, recíproco de aeronaves dos países signatários da Convenção, e os países eles se viram, surgiu a necessidade, né, de regulamentar, porque cada país tem a sua legislação, mas precisava de tratados internacionais, de convenções internacionais, para que a gente pudesse ligar o mundo, né? Então, em 1919, foi a segunda convenção mais importante sobre o tema. Em 1925, nós tivemos o Comitê Internacional Jurídico, né, sobre as responsabilidades dos transportadores e os limites, né? O Brasil aprova o primeiro regulamento sobre navegação aérea interna, em 1925. 1927 é um marco muito importante para o Brasil, porque ele libera
a exploração aeronáutica para a iniciativa privada. É um marco muito importante. Surge no Brasil a Condor e depois a Varig, né? É uma época muito importante para a aviação privada com o surgimento da Varig. É porque, só para contribuir, né, antes de 1901, a gente não tinha nenhuma tentativa de grande transporte, né? Havia balões, né? Santos Dumont já tinha balão. Exato. Mas o transporte de pessoas com essa condição é do pós-guerra da Primeira Guerra Mundial, né? Desenvolvimento da aviação, os aeroplanos, né? Sendo construídos maiores e maiores, e aí teve a noção clara e evidente que precisava ter regras para que isso pudesse voar de uma maneira não só segura, mas correta entre um país e outro. Exatamente. E aí, depois de 1927, nós temos a Convenção de Havana, que trata das regras do direito aeronáutico internacional privado, foi muito importante, em 1928. Em 1929, a Convenção de Varsóvia, que ele trouxe mais uma camada de regulação do transporte aéreo internacional. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, com o aperfeiçoamento das aeronaves, né? Tivemos o pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, que aí, em 1931, não está aí no slide, mas em 1931, nós tivemos o marco em que começa a aviação civil no Brasil formalmente. Exato, é o primeiro órgão do governo brasileiro criado dentro do Ministério dos Transportes, né, lá atrás, em 1931, para quê? Para começar a colocar regras, e já nessa hora já há uma interface entre o civil e o militar, não existiam representantes das duas forças armadas ali presentes. Para quê? Para que as regras pudessem funcionar direitinho, né? E o grande gancho foi o pós-guerra, né? O pós-guerra é impressionante a quantidade de aeronaves que foram inundar os países. Aqui o Brasil recebeu muitas aeronaves e a nossa aviação floresceu muito depois de 1945. Tivemos aí, em 1938, o Código Brasileiro do Ar, em 1944, a Convenção de Chicago e a criação do Código Único de Ar e da OACI, um marco muito importante. No segundo pós-guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial, tivemos a transferência do mercado de guerra para o mercado de prestação de serviços, com, em 1955, o Protocolo de Haia, que foi a primeira tentativa do aperfeiçoamento da Convenção de Varsóvia, que foi de 1929. Seguindo, nós temos depois a Convenção de Guadalajara, que unificou as regras do transporte internacional, e aí a gente cria, em 1961, a figura do co-chair. É uma figura muito importante para o direito aeronáutico, né? Que até hoje, né? Que a gente vai falar um pouco dele lá na frente. Tivemos a Convenção de Tóquio, em 1967, o novo Código Brasileiro do Ar, em 75, os protocolos de Montreal, que fala da indenização de passageiros, de bagagens, de cargas, e em 1986, porém, em 84, nós tivemos a lei do aeronauta. Foi um marco muito importante no Brasil. Até então, nada tinha de regulamentado como era a lei trabalhista. Exato. Especial para esse tripulante que está ali no avião e tem uma vida diferente, né? É uma vida diferente. E a gente precisava regulamentar, porque o aeronauta estava na legislação genérica brasileira, trabalhista. Não, a lei trabalhista da década da República de Vargas, né? E que não se aplicava corretamente a quem está no ar. Né? Era injusta, porque existe a especificidade do aeronauta, né? Então, em 84, não está aí na lista, mas a gente lembra que teve a lei do aeronauta. Em 86, antes da Constituição, nós tivemos um grande marco histórico legislativo brasileiro para o direito aeronáutico, que foi o Código Brasileiro de Aeronáutica, a Lei 7.565, com todas as suas alterações até hoje, né, vigente. Em 99, a Convenção de Montreal, a grande Convenção de Montreal, vigente,
É uma convenção que ela traz o regramento do transporte de passageiros, bagagem, cargas, indenizações, as regras, né? Um marco importante em 2019 para o Brasil foi a alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica, em que altera a participação do capital estrangeiro. Era um grande pleito do mercado mundial e do mercado das empresas aéreas brasileiras, a participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras, que veio ocorrer em 2019. Um outro marco recente foi a pandemia, que aí abalou todo o setor aéreo internacional, e é um marco histórico. Eu acho que para sempre as futuras gerações vão lembrar dessa questão da pandemia, e nós colocamos aí como um marco histórico, porque foi o ano em que parou a aviação mundial. E não só por isso, né? Algumas alterações legislativas ocorreram até para possibilitar, dentro dessa crise mundial, né, do Brasil ficar mais alinhado com as regras internacionais, porque sempre a gente tinha algumas diferenças e elas foram removidas, né, no ano passado e, com certeza, vieram a melhorar o ambiente. Exatamente. Né, geralmente, os fatos eles vêm antes da lei, né? Primeiro surge o fato e depois a gente adequa a lei. Primeiro veio a pandemia e no setor aéreo surgiram muitas dúvidas, muitas lacunas na lei que não tinha. E a gente teve que alterar a legislação para poder tratar um verdadeiro estado de calamidade pública mundial, global. E aí, vamos lá. O direito aeronáutico, ele é um direito que ele é um conjunto de normas jurídicas que ele trata de navegação aérea, tráfego aéreo, infraestrutura aeronáutica, aeroportuária, atos e serviços, tudo relacionado a aeronaves. Eu citei aqui, comandante, alguns elementos de atuação do direito aeronáutico, que é o espaço aéreo, a soberania e o domínio sobre o espaço aéreo, a aeronave, o que é o conceito da aeronave, está no direito aeronáutico, né? A infraestrutura, o aeronauta, com a lei criada, né, em 84, e a aeronave, como é que se constrói uma aeronave, a utilização, a aquisição, a transferência, tudo isso está regulado no direito aeronáutico, o transporte aéreo comercial, os serviços aéreos especializados, a responsabilidade, os seguros, a busca e salvamento, que é um dever de todos, né? E a investigação dos acidentes. Como fontes do direito aeronáutico, o estudante precisa entender que nós temos a lei, o costume, a jurisprudência, a doutrina nacional e internacional e as convenções multilaterais, que é a base, né? Sem as convenções multilaterais e sem os acordos bilaterais, o direito, o voo internacional, ele é inviável. Então, é uma fonte do direito aeronáutico, exatamente, os acordos bilaterais e as convenções, porque sem isso a gente não consegue voar, né? Tanto é que vários acordos existem com os céus abertos e outros não. Exatamente. Alguns países são mais abertos do que outros. Exatamente. Com certeza a gente vai falar mais na frente, né? Exatamente. E temos a segurança de voo. O Código Brasileiro. E aí, em 86, o direito aeronáutico ele está, pela primeira vez, de uma forma mais expressa, numa lei, né? Então, a gente tem o artigo 1º do direito do Código Brasileiro de Aeronáutica, ele fala que o direito aeronáutico, como a gente estava falando agora, ele é regulado pelos tratados, convenções e atos internacionais de que o Brasil seja parte, tratado pelo Código Brasileiro de Aeronáutica e pela legislação complementar, né? Os tratados e convenções e atos internacionais celebrados por delegação do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional, né? E isso aí é a base do direito aeronáutico. Então, seguindo, nós temos que o conceito de aeronave, que é um conceito que a gente tem que entender, que foi criado em 86. Talvez esse conceito precise de um pouco de atualização, e o estudante de direito vai entender, porque, olha, a aeronave, pela lei, hoje, ele é todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo
mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas e coisas. E a aeronave que não transporta pessoas nem coisas? Seria aeronave? Não seria aeronave? Né? Então, a lei, talvez, ela precise de um pouco de atualização. Né, comandante? Esse conceito, né, ele já mais ou menos está desatualizado. Né? Você tem aeronaves que não transportam pessoas e coisas, são drones, né, somente fazendo filmagens. Exatamente. Isso, ele está transportando alguma coisa? O conceito de transportar existe? Não, ele está fazendo uma filmagem. Ele está fazendo, às vezes, colocando um pesticida. Hoje já temos drones fazendo um serviço aéreo especializado. E aí? Exatamente. O conceito não coloca. Será que a gente vai regular isso? Com certeza. Exatamente. Regular, né? E aí, nas aeronaves, nós temos as aeronaves civis, que são públicas e privadas, e as aeronaves militares, que é um departamento à parte. Né? O código não coloca a mão. Mas é interessante saber assim, cara, e pública, o que é isso? Né? Gente, a pública é aquela aeronave do bombeiro, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da próprio Detran, em alguns lugares, tem uma aeronave, o FUNAI tem aeronave. Então, essas são as aeronaves públicas registradas na ANAC, no Registro Brasileiro, que a gente vai tocar um pouquinho à frente, e tem um tratamento até especial, tem um regulamento já novo falando sobre isso. Então, a base legislativa do direito aeronáutico, nós temos a Constituição Federal, temos as convenções internacionais, que nós vimos nos slides anteriores, que é uma das bases, sim, por definição legal de constituição do direito aeronáutico. Né? Temos o Código Civil, aplicável, sim, temos o Código Brasileiro de Aeronáutica, o Código de Defesa do Consumidor, e temos vários órgãos que contribuem para a formação do conjunto da base legislativa do direito aeronáutico, que são as agências reguladoras, a OACI, Polícia Federal, Receita, que nós vamos falar mais na frente, junto com a IATA, que é um órgão privado. Né? A Constituição Federal, eu destaquei, comandante, 3 artigos. Primeiro, a gente tem que entender a competência da União. Né? Compete à União, no artigo 21, né, prevê isso, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. Ou seja, tudo que diz respeito ao direito aeronáutico, ele precisa de autorização, concessão e permissão. Então, o direito aeronáutico está diretamente ligado ao direito administrativo. Né? Então, a gente precisa ter uma visão também do direito administrativo para compreender como é que funciona os detalhes do direito aeronáutico. A Constituição de 88, em seu artigo 22, ele catapultou o direito aeronáutico, que antes estava na legislação infraconstitucional e agora foi alçado ao mesmo patamar, junto ao direito civil, ao direito comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Para os operadores do direito aeronáutico, foi uma felicidade muito grande quando a Constituição de 88, quando o Constituinte, ele trouxe aí o direito aeronáutico ao status de figurar formalmente na Constituição. O artigo 178, ele é muito importante na Constituição, porque ele prevê que a lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendendo o princípio da reciprocidade. Ou seja, é muito importante, a gente volta nesse tema, que até na Constituição há a previsão de que é preciso observar os acordos firmados, porque isso traz o quê? Segurança jurídica. Exato, né? E aí é o grande gancho, porque, como a gente estava falando desde o início, né, se não houver essa coordenação e harmonização entre os países, o voo internacional não vai existir. Né? Como é que você vai garantir que você vai pousar num outro local e vai ter regras, né, conhecidas? Então, toda essa Constituição, com esses artigos, principalmente o 178, dá essa capacidade, e aí diz
seguinte, dentro dessa harmonia. Ok, vocês vão participar dos tratados, então vão ter que divulgar obrigatoriamente aquilo que a gente não observa. Um ponto muito importante é que os tratados eles têm que atender o princípio da reciprocidade, né? E também os países que são signatários dos tratados, caso a sua legislação constitucional ou infraconstitucional ele entre em conflito com algum tratado, ele tem que avisar. Ele tem que sair uma nota de esclarecimento para que o mundo inteiro saiba de que aquela regra daquele tratado ela terá uma exceção de aplicabilidade para aquele determinado país. Só para você entender, a OASI, né, depois a gente vai entrar um pouquinho mais à frente com relação a esse organismo da ONU, ele tem um banco de dados com todas as diferenças de todos os países. Mais de 190 países trabalham lá na OASI e eles estão todos lá colocados. Aqui no Brasil, a gente tem um documento específico para isso, que é o nosso na AIP Brasil, né, um documento de informações aeronáuticas. Que é muito importante. Poxa, sensacional. Muito importante. Então, passada a Constituição, nós temos uma nova fase infraconstitucional da base legislativa, né, que novamente as convenções internacionais, o Código Civil, que trata um pouco da responsabilidade civil do transportador e regulamenta as questões genéricas relativas aos acidentes, o Código Brasileiro de Aeronáutica, o Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito aos voos nacionais e dentro dos voos nacionais, os domésticos e os regionais. Depois vocês vão ver a definição do que é um voo doméstico e do que é um voo internacional. Os voos internacionais também, a Agência Nacional de Aviação Civil, que é uma grande inovação, foi uma grande conquista para o Brasil, a ANAC, né? E a gente vai ver lá na frente um pouco mais sobre isso. Nas convenções internacionais, é importante a gente entender que para que o mercado aéreo dê certo, é preciso haver uma abordagem supranacional na sua organização. Por isso que há uma necessidade fundamental das convenções internacionais. Então, a gente tem um passeio aí pelas convenções internacionais, começando com a de Haia, Paris, Havana, depois Varsóvia, Chicago, Guadalajara, Tóquio e Montreal. Né? E não acaba aí, né? E não acaba. A gente continua. Cidade do Cabo e outras estão sempre acontecendo porque, como há uma visão multilateral, você tem que toda hora, e inovação tecnológica, eles têm que toda hora sentar e continuar conversando para ter certeza que as normas estão harmonizadas. Né? E essas são as convenções multilaterais. Várias são acordos bilaterais. Bilaterais, exatamente. Não esqueçam disso. Exatamente. Então, um breve resumo sobre a Convenção de Haia, que foi a primeira tentativa de regulamentação do direito aeronáutico. Temos a Convenção de Paris, que aí é onde é inaugurado mundialmente o direito aeronáutico. Né? Temos depois a Convenção de Havana, que são as regras sobre o direito aéreo internacional privado. Seguindo, nós temos a Convenção de Varsóvia, foi muito importante, porque ela regulamentou aquela questão da emissão dos bilhetes, da documentação, dos comprovantes de bagagem, conhecimento de carga. Isso tudo faz parte do nosso dia a dia. E aí, o primeiro código da gente foi baseado nela, em 1938. Veja que até então você não tinha no Brasil nenhuma legislação. Precisou todas essas legislações multilaterais serem desenvolvidas, assinadas, recepcionadas na nossa legislação aqui no Brasil, e a gente, em 1938, colocou uma norma. Maravilha. A Convenção de Chicago foi muito importante, porque ela trouxe a presença de 52 nações na década de 40 durante a guerra, incluindo o Brasil. Né? Incluindo o Brasil. Essa Convenção de Chicago, ela substituiu a de Paris, de 1919. Mas ela manteve a questão da soberania dos Estados em relação ao espaço aéreo. Uma coisa interessante dessa da OASI é que o Brasil é um dos poucos países no mundo que nunca deixou de ter uma cadeira no Conselho da OASI, desde que ela foi criada. Então, de 47 até hoje, o Brasil faz parte do grupo 1 de países que votam as normas e também participa de outras comissões extremamente importantes lá. Muito bem. Temos a Convenção de Guadalajara,
que ele trouxe uma regra muito importante, que a possibilidade do transporte aéreo internacional ser efetuado porque não seja o transportador contratual. E aí os grandes acordos entre as companhias aéreas. Em 63, e aí está a sua praia, que é a Convenção de Tóquio, que confere os poderes ao comandante da aeronave. Isso é uma grande introdução, porque o comandante ele tem uma força e uma responsabilidade muito grande no voo. No Brasil, além da Convenção de Tóquio, nós temos a legislação, o Código Brasileiro de Aeronáutica, que confere ao comandante todos os poderes e autoridades dentro da aeronave. Nós vamos ver lá na frente, quando a gente for olhar ainda hoje o Código Brasileiro de Aeronáutica, essa peculiaridade. Sim. Depois da Convenção de Tóquio, nós tivemos a Convenção de Montreal. Convenção muito importante, porque ela unificou, atualizou as regras no que diz respeito aos transportes aéreos de passageiro, bagagens e cargas, parametrizou as indenizações, né? Ratificou, e no Brasil ela foi ratificada pelo Decreto Legislativo 59, demorou muito, e foi promulgado pelo Decreto 5.910 só em 2006. Né? Precisou de quase 10 anos, vamos colocar aqui conta aí de 13, estamos falando de 6 anos, né? Para ela poder ser ratificada aqui. E aí ainda levou algum tempo para a agência fazer a primeira norma que documentasse toda essa Convenção de Montreal ao nível, né, infralegal. Né? Exatamente. Dentro da Convenção de Montreal, nós tivemos um debate muito importante no Supremo, recente, que foi no julgamento do recurso extraordinário, porque nós tínhamos, né, um ambiente constitucional de que tem a prevalência dos órgãos, dos tratados internacionais, né, sobre a legislação infraconstitucional. E o Supremo firmou o entendimento de que os tratados internacionais eles têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Por quê? Porque é preciso trazer uma segurança jurídica para a operação internacional brasileira. Né? Senão a empresa aérea que está vindo aqui no Brasil fica completamente perdida. Exatamente. No que vai ser aplicado? Exato. Então, agora ficou claro, essa decisão foi muito importante para a aviação aérea, e aí não só brasileira, como exato, e surgiu o tema 210 do Supremo, que aí o Supremo fala, né, que nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, que nós já falamos anteriormente, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. E o Brasil precisa respeitar as convenções. É importante para a segurança jurídica. Então, foi preciso o Supremo Tribunal Federal, através do tema 210, sacramentar de que há essa prevalência. Às vezes a gente escorrega, mas aí tem sempre um advogado, né? E aí a gente está falando com a classe imensa para lembrar, né, alguns juízes, algumas pessoas aqui na área que têm os tratados. Exatamente. Cumpram-se. E aí, na base infraconstitucional, nós temos aí o Código Civil, em que o direito aeronáutico também está presente nos contratos de transporte de passageiros e cargas. Tem lá, do artigo 730 ao 756, definindo o que é o contrato de transporte. Né? Temos o dano material, também regulamentado no Código Civil, aplicável aí aos voos domésticos e regionais, né? Porque para os voos internacionais nós temos os tratados. Né? E o dano moral previsto no artigo 186, 927 e A 957. Seguindo, nós temos aí, vamos dar uma mergulhada no Código Brasileiro de Aeronáutica. Para o advogado, para o estudante, para o operador do direito que queira mergulhar no direito aeronáutico, o Código Brasileiro de Aeronáutica, com todas as suas alterações, é a base. Né? Então, ele trata de direito internacional privado, de aeronave,
de espaço aéreo, do comandante, da tripulação, de aeronave, de hipoteca, de garantia e de registro, e de outras coisas mais. Então, eu destaquei aqui, comandante, alguns artigos importantes que são os efeitos e os regramentos do direito internacional privado relacionado ao direito aeronáutico. No artigo 4º, a gente prevê o seguinte, que os atos que, originados de aeronave, produzem efeito no Brasil, que produzirem efeito no Brasil, regem-se por suas leis, ainda que iniciados no território estrangeiro. O artigo 5º fala o seguinte, que os atos que, provenientes da aeronave, tiverem início no território nacional, regem-se pelas leis brasileiras, respeitadas as leis do Estado em que produzirem efeito. Isso é uma regra de direito internacional privado muito importante, porque existem situações peculiares nos voos, né? Às vezes um nascimento, uma morte, um falecimento, um acidente. Esse ato, esse fato jurídico, qual é o regramento internacional privado? Né? Então, aí está claro para a gente no CBA, né? Se vou partir do Brasil, o regramento é brasileiro. Segue a regra brasileira, a regra brasileira, e aí, do mesmo jeito que existe em navios, dentro do avião, o comandante tem lá um diário de bordo, um registro, e ele registra isso, passa a ser um documento jurídico, né, como se fosse um tabelionato. Exatamente. É um registro, ele faz todo o registro do que aconteceu, serve também, né, complementando o que você citou, para o on-road passenger, aquele passageiro indisciplinado, que Perfeito. Todas as empresas aéreas têm um termo, vão ler aquele termo, aquele passageiro muitas vezes pode ter até retido e contido num assento, enfaixado, preso, né? Para quê? Para que ele não ponha em risco o restante do voo, nem os demais passageiros, nem a tripulação, e possa ser ao pouso entregue, no caso se for no Brasil, à Polícia Federal, ou então à polícia responsável no aeroporto de destino internacional. Perfeito. E aí, em relação ainda ao direito internacional privado, a gente tem que os direitos reais e os privilégios de ordem privada sobre aeronaves regem-se pela lei de sua nacionalidade. Isso é muito importante para os voos internacionais para trazer o quê? Segurança jurídica. Né? E as medidas assecuratórias de direito regulam-se pela lei do país de onde se encontrar a aeronave. Então, se é uma aeronave de bandeira estrangeira, mas existe alguma medida assecuratória, aplica-se a legislação do direito material do país de origem, porém, a medida procedimental é a brasileira. Então, isso é muito importante para trazer segurança jurídica. Seguindo, nós vemos que há uma exceção aí, ó, que não terão eficácia no Brasil, em matéria de transporte aéreo, quaisquer disposições de direito estrangeiro, cláusulas constantes de contrato, bilhete, conhecimento, que diz respeito à carga, e outros documentos que excluam a competência do foro do lugar de destino e visem a exoneração de responsabilidade do transportador, quando este código não a admite, e estabeleça limites de responsabilidade inferiores aos direitos neste código. Essa previsão ela tem que ser interpretada em conjunto com os tratados. Né? Logicamente, né? Principalmente o Tratado, né, de Montreal, que deu aquela organização com relação a esse ponto, e aí harmonizou essa visão, e até a gente estava comentando antes, né, a pandemia deu uma ajudada para harmonizar ainda mais. Para a gente não ficar, dado que o Brasil tem lá as suas concessões, né, a empresa aérea uma concessão, algumas dúvidas com relação a isso ainda existir, e com a pandemia isso foi isso. Exatamente. E aí nós temos o espaço aéreo, que é regulamentado pela Constituição e também pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, onde o Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o seu espaço aéreo acima do seu território. Né? Nós temos todas as ressalvas específicas e a determinação que compete ao Ministério da Aeronáutica. Hoje, comando aeronáutico com a modificação do FTP, a navegação aérea, o tráfego aéreo, a infraestrutura aeronáutica, a aeronave, a tripulação, os serviços. Isso para trazer o quê? A segurança e a soberania brasileira. Isso. A gente tem, vamos falar um pouquinho mais à frente,
num órgão do Comando Aeronáutica, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e acabamos de ter uma nova empresa aí, a NAV Brasil, recém-criada, que também vai ter funções nessa área. E a gente, depois que falamos desse... Vamos falar mais na frente. Então, seguindo, o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele também fala sobre o Registro Aeronáutico Brasileiro. É a base. O Registro Aeronáutico Brasileiro, ele é público, único, centralizado, ele destina-se a ter, em relação à aeronave, a função, ele emite certificado de matrícula, lá no RAB, que a gente chama, né? O certificado de aeronavegabilidade, ele reconhece a aquisição do domínio, a transferência, o cadastro, a autenticidade, e o registro de contratos de leasing, ou seja, é o grande registro aéreo brasileiro, é o registro aeronáutico. Tentando simplificar, toda aquela ação que você tem com relação a uma aeronave, e as mesmas ações, pensa na aeronave como se fosse um apartamento ou sua casa, isso. Todas aquelas ações. Você não vai no registro de notas? Registro de notas. Exatamente. É o RAB que fica dentro da nota. Exatamente. Então, para o advogado que atua na rotina das companhias aéreas, seja ela uma companhia regular ou uma companhia não regular, ele está no dia a dia no Registro Aeronáutico Brasileiro, fazendo o registro do contrato, do avião, das matrículas, renovando o certificado de aeronavegabilidade. Isso tudo está no Registro Aeronáutico Brasileiro. Tá? Muita coisa aqui já ficou totalmente digital, né? Isso. Então, a ANAC ajudando com relação a isso, vários certificados desses já estão só digitais, não tem mais papel, então está lá recebido e tem uma maneira da gente... Exatamente. Isso facilita o acesso, né? Bom. Com a simples matrícula, você tem acesso a todas as informações do avião. Né? E um tema muito importante é o sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Né? Nós temos aqui um tema muito, muito valioso para o entendimento do público em geral e para o entendimento dos estudantes e dos advogados. Né? A investigação de um acidente ou de um incidente aeronáutico, quando ela é regulada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, ele tem como objetivo único a prevenção de outros acidentes e incidentes. Então, o foco do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos é entender a causa para prevenir que aquele ato não aconteça novamente. Né? Então, nessa fase de investigação, é muito importante, porque o relatório conclusivo ele vai sugerir ou não novas recomendações para a segurança operacional dos voos. Isso é muito importante. Porque isso vem, só lembrando, né, a gente comentou de OAS, isso vem de um dos anexos da Convenção Internacional de Aviação Civil, da Convenção de Chicago, então o anexo 13. E o anexo 13, ele coloca isso mundialmente, porque você pode ter um acidente de uma nave de marcas americanas aqui no Brasil, como já aconteceu. E aí, como é que isso funciona? A investigação brasileira, a investigação não, está tudo organizado. No caso de um acidente que aconteceu em 2006, onde teve uma aeronave brasileira, uma aeronave americana, veio o órgão americano, participou da investigação, e isso tudo dentro do arcabouço do anexo 13 e complementado, logicamente, com a legislação específica brasileira. Perfeito. Seguindo, nós temos agora o artigo 87, que é um artigo muito importante que eu destaquei, que a prevenção de acidentes aeronáuticos é de responsabilidade de todas as pessoas, naturais ou jurídicas, envolvidas na fabricação, manutenção, operação e circulação de aeronaves. E toda pessoa que tiver conhecimento de qualquer acidente, ela tem o dever de comunicação à autoridade competente. Então, é um dever de todos os brasileiros, a comunicação do conhecimento de qualquer acidente aéreo ou incidente. Isso hoje está... Né, a gente acabou de ter uma fatalidade, né, todo mundo está aí acompanhando os eventos com relação ao falecimento da cantora,
E, claro, primeira coisa, teve um acidente, qual a autoridade competente? Isso é a polícia ali, a polícia local. Então, avisa algum órgão do governo que a comunicação vai chegar a fim de direito, que no caso é o CENIPA, depois a gente vai falar um pouquinho mais na frente, e as ações com relação a isso, principalmente da guarda dos destroços da nave, exatamente. É extremamente importante, daqui a pouco a gente vai falar. Exatamente. E aí nós temos o artigo 88A, que fala continua falando sobre a investigação, e tem um parágrafo 2º, que é muito importante, que ele dá um poder discricionário para o investigador, para a autoridade de investigação, que ele pode, inclusive, havendo um ato ilícito, doloso, ele pode, inclusive, interromper a investigação e transferir a investigação para a autoridade competente. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o objetivo é o quê? Da investigação? Prevenir acidentes. Mas se há um ato ilícito doloso, talvez fique um pouco esvaziada essa investigação, né? Porque na hora que você tem um ato ilícito, né, com dolo, porque nenhuma das regras foram observadas. Já houve, premeditadamente, uma ação de esquecer aquelas regras todas, né? Estamos falando de um sistema ultra seguro, que é da aviação, e aí, correto, polícia. Exatamente. Tome ação, porque Exatamente. realmente... vamos passar para o Código Penal, né, doutor? Exatamente. Um ato ilícito doloso mundial que trouxe, dentro desse sistema jurídico, né, que trouxe uma prevenção de novos acidentes, mas não de novos acidentes, de novas sabotagens, de novos atos de terrorismo, foi o acidente que ocorreu do 11 de setembro, né, em que um ato ilícito doloso, em que houve aquela questão do passageiro contra a tripulação, mudou todo o sistema de proteção ao comandante, né? Toda a cabine de voo agora ela é blindada. Então, ali é um exemplo de um ato ilícito doloso em que a investigação apontou que precisamos adequar a cabine de comando para evitar novos acidentes. Mas aí é onde a diferença, né? Vou colocar os termos em inglês, né? Um lado é que a gente estava comentando, prevenção de acidente, que é a área de safety. Safety, exato. Aqui no Brasil, a gente traduz para segurança operacional, segurança de voo. E tem o lado de security, que é a proteção contra atos de interferência ilícita. E é nesta via que a polícia, né, vai fazer a sua investigação, e existe um anexo também da OAS, voltado justamente para coordenar essas ações, e esses achados são harmonizados, e, por exemplo, esta adoção foi uma adoção de security. Como a inspeção, né, para sair do lado terra para o lado ar do aeroporto. Também não era assim. Antigamente, eu me lembro, como criança, indo com meus pais, meus avós aqui no Santos Dumont, você quase entrava na borda do avião para levar um passageiro. Mas isso não existe mais, né? Tem toda uma inspeção ao passageiro, a sua bagagem de mão, exatamente, que é voltada para a área de security. E aí, concluindo essa questão da investigação, é importante a questão da investigação concorrente, né? Porque a investigação do CIPAE não impedirá a instauração nem suprirá a necessidade de outras investigações, né? E havendo indícios de crime, vai ser enviado para a autoridade competente, até porque o objetivo do CIPAE é a prevenção de acidentes, né? Porque, se não me engano, a gente está falando de pelo menos umas 4 investigações que devem acontecer, né? Exatamente. Tem a investigação do CIPAE, uma investigação administrativa pela ANAC, em certos casos, tem uma investigação criminal, né, onde você tem perdas, né, com relação à vida. Temos o perito criminal. Exatamente. E tem uma investigação que às vezes pode ter, né, que a gente está trabalhando ali no direito constitucional, né, em civil, alguém podendo reclamar alguma coisa que
a sua honra, né? Exatamente. E vem a parte financeira. E aí, vamos aí entrar no Código Brasileiro de Aeronáutica relacionado à propriedade da aeronave, que também está lá. Uma das peculiaridades aí do direito aeronáutico é que a propriedade da aeronave ela também pode ser adquirida por uso capião. Veja que coisa interessante, né? O uso capião de aeronaves, né? A transferência Nunca havia acontecido. Pois é. Vou me falar sinceramente. Uso capião da aeronave. Alguém esqueceu uma aeronave no aeroporto, deixa lá por um tempo e entraram com ação de uso capião, né? Mas é uma forma de aquisição originária da aeronave, né? É isso aí. Seguindo, nós temos a hipoteca de aeronaves, né? Foi uma figura muito importante, né? A gente tem que lembrar que esse código é de 86, né? Então, havendo a previsão de hipoteca, né? Ela podendo, se ela não for individualizada, ela prevalece sobre toda a aeronave, né? Essa previsão de hipoteca é muito importante para as questões de crédito. Seguindo, nós temos, depois da hipoteca, a alienação fiduciária de aeronaves, que é um tema que aí hoje está bem pulsante, né? que também está previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica e registrado no Registro Aeronáutico Brasileiro, né? Temos também, seguindo, a questão do comandante. Então, a gente tem lá, no início da aula, vocês viram que a gente tinha um tratado em que a convenção tratava da figura do comandante. E agora não, em 86, o Código Brasileiro de Aeronáutica estipula que o comandante exerce a autoridade sobre as pessoas e coisas que se encontrem a bordo da aeronave e poderá adotar várias providências. Então, o comandante, ele exerce o poder de polícia. Sim. Dentro da aeronave. Ele exerce o poder de polícia. Com a sua tripulação, ele pode exercer até medidas, logicamente, que... De contenção, né? Tem uns limites, né? Ninguém pode bater uma pessoa, mas você pode, né, se aquela pessoa está azerbada, está talvez sob influência de bebidas, drogas, e está violenta, você pode contê-la. Perfeito. Né? E nessa contenção, muitas vezes, pode-se ter problema. Por isso, a gente tem lá, né, padrão das empresas, você tem um termo que é lido para esse passageiro. Perfeito. Esse termo, né, é lido para os demais também ouvirem, para eles serem testemunhas, que todo o rito previsto na documentação da empresa foi seguido, foi dada oportunidade para aquele passageiro cliente poder... vou voltar atrás, não vou continuar nessa linha, que eu vou me machucar. Exato. Então, é exatamente esse embasamento legal que dá poder ao comandante de um voo doméstico, de um voo internacional, de um voo regional, o poder de ter a autoridade. É o artigo 168 do Código Brasileiro. E lembrar que isso tudo precisa estar aí, que é extremamente importante e colocado nos treinamentos nossos das empresas, é que o comandante precisa registrar, tomar as ações. E onde registra? No Diário de Bordo, que é um documento muito importante. Numerado. Exatamente. Auditável, está lá, e segue isso, um detalhe legal de experiência, né? O Diário de Bordo das aeronaves, ele segue a vida da aeronave enquanto ela existir. A perda de diário de bordo de uma aeronave pode implicar até uma quebra total. Exatamente. Daquela aeronave, ela vai virar panela. Perde histórico. Perde histórico, exatamente. E aí, seguindo, ainda dentro do Código Brasileiro de Aeronáutica, a gente tem alguns conceitos do direito administrativo muito importantes. Porque, como estava na Constituição, a exploração dos serviços públicos aéreos dependerá sempre de prévia concessão, quando se tratar de transporte aéreo regular. Então, todas as empresas de transporte aéreo regular de passageiros são concessões. Ou de autorização, no caso do transporte aéreo não regular, ou de serviços especializados. Isso é muito importante. Exatamente. A concessão ou a autorização sempre será concedida à pessoa jurídica, constituída sob as leis brasileiras, com sede e a administração no país. Seguindo, nós temos aí o transporte aéreo regular internacional, né?
E aí é um detalhe muito importante, porque os serviços de transporte aéreo público internacional, eles podem ser realizados por empresas nacionais ou internacionais, né? Só que sempre está sujeito a quê? Às disposições dos tratados, olha aí o direito internacional, aos acordos bilaterais vigentes com os respectivos estados e o Brasil, atendido o quê? Aqueles princípios da Constituição, dentre eles a reciprocidade. Exato. Porque você precisa, um dos pontos assim, interessantes é que nos acordos bilaterais você tem a quantidade, como não tem oportunidades, tem quantidade de frequência. Exatamente. De um lado para o outro, às vezes até com áreas regionais, né? O acordo complicado é o Brasil com a Argentina. Vale a pena dar uma fuçada, você vai ver lá, tem lá até quantos podem sair de São Paulo para ir para o aeroporto de Azevedo. Então, esses detalhes estão nesses acordos. Exatamente. Seguindo, a gente tem também o transporte aéreo regular internacional. Então, veja, para operar no Brasil, qual é a dúvida? Como é que uma empresa aérea estrangeira opera no Brasil? Ela precisa ter, primeiro, ela tem que ser designada no seu país de origem como uma empresa aérea internacional. Obter autorização de funcionamento no Brasil, que é um ato privativo do governo brasileiro, e obter autorização para operar os serviços aéreos, né? Então, é um ato de governo ao governo. E tem que se constituir no Brasil, né? Tem que ter um representante local, né? Que pode até ser um escritório de advocacia. Olha outra dica aí para os estudantes. Exatamente. E aí, nessa representação, receber toda a correspondência e até as reclamações, né? Formais dos clientes dela aqui. Exatamente. E aí, seguindo, a gente tem também o transporte doméstico. É muito importante, porque está no Código Brasileiro de Aeronáutica qual é a definição. Então, considera-se doméstico, e é regido por este código, todo transporte em que os pontos de partida, intermediários e o de destino estejam situados no território nacional. Então, o voo começou no Brasil, terminou no Brasil, é um voo doméstico, né? Essa é a definição que está no Código Brasileiro de Aeronáutica. Vamos lá. Seguindo, vamos voltar ao anterior. Só um detalhe. Veja que o 216 diz o seguinte: público doméstico está reservado às pessoas jurídicas brasileiras. Só que tem um adendo nisso aí, né? Se a gente tiver um acordo bilateral que inclua cabotagem, desconheço até hoje, aí isso pode ser desfeito. Durante a Copa do Mundo, uma das empresas que veio aqui resolveu fazer cabotagem. E aí a agência, naquela hora, usou o seu direito e expulsou essa empresa do Brasil, tirando ela de fazer cabotagem. Ou seja, toda essa ação, né, ela é de forma organizada, ela é realmente fiscalizada e verificada no seu dia a dia. Exatamente. E aí, temos a responsabilidade civil, que está prevista também no Código Brasileiro de Aeronáutica. Seguindo, nós temos aí a responsabilidade do dano causado ao passageiro, e aí é um ponto muito importante para a gente concluir essa questão do Código Brasileiro de Aeronáutica, que foi a alteração da lei em 2020, trouxe o caso fortuito e a força maior, que não tinha na legislação, o caso fortuito e a força maior, sem a excludente de prestar algum auxílio ao passageiro, né? No slide seguinte, a gente vai ver que a definição de caso fortuito e força maior e todas essas previsibilidades, elas não desobrigam o transportador a oferecer assistência. Não há a questão da superveniência, porém, essa é uma alteração muito importante de atualização do Código Brasileiro de Aeronáutica. Seguindo aí, nós temos aí uma visão muito importante, comandante, desse sistema jurídico que funciona a estrutura operacional da aviação. Então, nós temos aí vários órgãos, né? Nós temos 4 agências reguladoras, a ANAC, a Anvisa, a ANP e a Anatel. Nós temos órgãos da União Federal, que órgãos do Estado, né? Que é a Receita Federal, a Polícia Federal, o CENIPA, a DCE, né? Nós temos aí a IATA, que é um órgão privado, a Infraero e a OACI. Seguindo, vamos ver um pouco a ANAC, que aí é a sua praia, né?
integrante da ANAC. Ex-integrante. 6 anos e meio. 6 anos e meio, chegando a ser presidente da ANAC. Por 4 meses, mas... Exatamente. Se forem lá procurar, tem regulamentos para assinar. Exatamente. Então, o comandante Pellegrini foi um grande contribuinte da produção legislativa e regulatória brasileira, né? Esse reconhecimento é muito importante, porque a ANAC ela tem como função, né, está prevista na sua lei de criação, regular e fiscalizar todas as atividades da aviação civil, da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária brasileira. Né? Então, as principais temáticas da ANAC, a gente tem, como o senhor falou antes, safety, security, a regulação econômica dos aeroportos, para trazer um equilíbrio ao mercado. A questão do equilíbrio do mercado aéreo é muito importante. E a regulação técnica e econômica. Essa questão da regulação econômica é muito importante, porque nós tivemos, na história recente brasileira, da aviação doméstica, muitos embates entre as empresas aéreas. Muitas questões que, às vezes, os fatos, eles vieram e a regulação precisou correr para regulamentar, né? Até porque essa regulamentação é muito importante, porque o mercado é dinâmico. O mercado vai, e a agência reguladora ela tem uma função de ser uma balizadora desse equilíbrio, né? Porque você tem 2 ambientes completamente diferentes. O primeiro ambiente das empresas aéreas, onde está provado que a liberdade tarifária é a melhor coisa. A gente não tinha isso, né? Aí eu não vou entrar muito em detalhe, porque tem muitas coisas, muita história. Muita história, a Citra Aérea, aí falta. Tem muita história. Vai ter aula para contar isso aí. Mas quando você fala da infraestrutura aeroportuária e aeroportos, você tem um grande monopólio. Hoje em dia, a grande maioria deles já concedidos. Não tem mais um leilão que vem, está aí o ministro Tarcísio falando das joias da coroa, né? Congonhas e Santos Dumont sendo leiloados. Mas aí, quando você entra no aeroporto, propriamente dito, você tem um monopolista, que é a empresa que recebeu a concessão. E ela toma conta de todos os aluguéis daquilo tudo, que é o grande shopping center. Né? Exatamente. Se você for hoje em dia, para mim, Florianópolis está lindo. O aeroporto está muito bonito. Se você for em Florianópolis, você vai ver lá um grande shopping center, que até é supermercado. Exatamente. E aí, como é que se regula isso tudo? Para dentro do lado A, também você tem várias áreas que são, sejam locais de garagem de aeronaves, empresas de manutenção, e aí entra justamente, tem uma superintendência na agência voltada para a regulação econômica da área de aeroportos, voltada para quê? Para dizer como é que esse mapa, porque até então, antes da ANAC, ali, no início da presidência da Solange, era um documento da Infraero que tinha lá um tabelário que era a tabela. Exatamente. E hoje em dia tem uma regra da agência tomando conta disso. A ANAC é um tema muito importante e a responsabilidade civil das agências reguladoras é um tema muito importante e será um tema de uma aula futura do nosso módulo, hein? Vamos ter uma aula que nós vamos dar um mergulho no direito administrativo, na responsabilidade das agências reguladoras. Seguindo, nós temos aí o ambiente regulatório da ANAC, que é a regulação técnica, econômica, a regulação pura e simples, o planejamento, fiscalização e a execução de fiscalização. A ANAC ela pode autuar, ela regula, ela autua, ela aplica multas e é uma agência reguladora muito importante para o sistema aéreo brasileiro, né? Então, a ANAC é um tema à parte. A gente vai falar rapidamente, mas merecia talvez uma aula só sobre a ANAC, né? Poxa, com certeza. Vamos lá. Demorei bastante para entender. Exatamente. Temos aí a Receita Federal, que no direito aeronáutico ela é muito importante, porque ela funciona dentro do aeroporto para combater a sonegação fiscal, né? O contrabando, descaminho, pirataria, fraude, né? E aí é um item, é uma força muito importante no direito aeronáutico, e o advogado que milita nessa área vê constantemente autuações e tem um trabalho aí junto à Receita Federal, defendendo as empresas aéreas,
ou os seus clientes, ou o desembaraço de cargas e de mercadorias. E de peças aeronáuticas. Porque imagina que uma aeronave tem lá mais de 4.000 peças ali, poucas são produzidas aqui no Brasil. São chamados parques de manutenção, Exato. Que são áreas delimitadas dentro do aeroporto, em que as companhias aéreas têm peças, partes, motores, turbinas, tudo lá à disposição. Isso tudo é regulado pelas resoluções, tanto da ANAC quanto da Receita Federal. Seguindo, nós temos aí a função da Polícia Federal no direito aeronáutico. É muito importante. Por quê? Porque é justamente na Constituição em que está prevista a função da Polícia Federal. Ela tem a competência de exercer a polícia, o papel de polícia aeroportuária e de fronteiras. Então, vocês lembram que falamos no Código Brasileiro de Aeronáutica do poder de polícia do comandante dentro da aeronave. Só que quem vai retirar o indivíduo que eventualmente cometeu algum excesso, ou quem vai exercer a polícia aeroportuária é a Polícia Federal. Então, dentro do aeroporto, todos os atos para o exercício de polícia, todos os atos executórios, é da competência da Polícia Federal. Só lembrando, né, existe uma definição importante, né, para as pessoas entenderem. Né? Aquela passagem ali pelo lado onde você é inspecionado, ela define o lado terra para o lado ar. O lado ar é da Polícia Federal. E tem um lado também que a gente fala do curb, né, que é o meio-fio. Exato. Ali já é Polícia Civil. Exatamente. Então, é o guarda municipal, porque ele que vai atuar, ele que vai multar as infrações de trânsito. Um exemplo muito, muito claro para os estudantes é o seguinte: a calçada do aeroporto, onde está o táxi, não é de competência da Polícia Federal. Não. É de competência da Polícia Civil e da Guarda Municipal. Né? Depois que você faz o check-in, aí é a competência da Polícia Federal. Principalmente quando você passa para o lado A. Exatamente. Por quê? Porque aí você tomou as ações de security, que a gente já comentou anteriormente, e a partir daí, todo mundo está acostumado à Polícia Federal, é só ver o passaporte. Não é isso, não. Ela é a Polícia Aeroportuária. Ela é a Polícia Portuária. Então, tudo o que acontece, seja com o passageiro, seja com o lado de carga, ou seja, o terminal de cargas, é a Polícia Federal que dá ação. Por exemplo, num caso de um assalto que teve lá em Viracopos, quem é que vai tomar ação? É a Polícia Federal. Polícia Federal, porque está dentro da região aeroportuária e a base legal é a Constituição Federal. E é um terreno da União, concedido. Exatamente. E lembrando que tudo que diz respeito ao direito aeronáutico passa pelo quê? Concessão, permissão ou autorização. Seguindo, nós temos a legislação infraconstitucional, regulamentando essa questão da Polícia Federal, né? Ratificando que ela é a Polícia Marítima e a Polícia Aérea e de Fronteiras, né? Temos também agora, seguindo, a Infraero, que exerceu um papel da década de 70 para cá muito importante, a grande gestora dos aeroportos, né? Hoje está no momento de transferência, né, dos aeroportos que eram administrados pela Infraero para a iniciativa privada, né, através das concessões, dos leilões, né? Ela teve uma importância de contribuição muito grande para o desenvolvimento da estrutura aeroportuária brasileira, da década de 70 para cá. Chegou a ter 67 aeroportos. Enorme, muito grande. Aeroportos assim, famosos, né? Um dos primeiros do Galeão, né? Um dos primeiros trabalhos. Em 73 era o aeroporto do Eduardo Gomes, né? Lá sendo montado lá em Manaus. E, logicamente, temos Guarulhos aí. Mas mostrou-se claramente, e isso pode ser visto em outros lugares do mundo, para estar nessa área de concessão, o governo brasileiro fez vários estudos, nós, na diretoria da ANAC, fomos a outros países conhecer como esse processo foi, e mostrou que havia necessidade de um investimento a mais, que o Brasil, o governo, não tinha mais condição de fornecer, e aí entra a figura do privado. Isso fez toda a diferença. Pode ver que os aeroportos hoje, né, já estão em outro patamar. Exatamente. E aí, nessa transição, é que o Brasil também entrou na trilha
de fazer dos aeroportos um grande ambiente de convivência. Né? Então, era preciso, e isso foi reconhecido pelo mercado, investimento privado. E aí é que houve essa transição de um papel importante que a Infraero desenvolveu no direito aeronáutico, né? Ela detinha esse monopólio, que agora estamos aí numa fase mista, e a tendência é que todos os aeroportos sejam privatizados e regulamentados com a ANAC, com os demais órgãos, que talvez seja um grande... Lembra que não é só agência e não são só todos da União. Tem muitos aeroportos que são estaduais que também estão nesse passando. Foi um movimento do governo de São Paulo que também pegou os seus aeroportos a nível estadual e também os concedeu para a iniciativa. Exatamente. Depois da Infraero, nós temos o DCEA, né, que ele tem por finalidade planejar, gerenciar e controlar todas as atividades relacionadas ao controle do espaço aéreo brasileiro. A proteção de voo, serviço de busca e salvamento de aeronaves é de competência do DCEA. É algo muito importante. Lembra que isso tudo nasceu lá atrás, no início da navegação, as primeiras... ainda não existia nem Comando Aeronáutico, nem Ministério da Aeronáutica. Então, a PANE começou a estabelecer alguns pontos de rádio aqui no Brasil, e isso depois foi absorvido pelo, então, o Ministério da Aeronáutica e a Diretoria de Rotas, lá atrás, falando em 1941, foi criada e foi evoluindo, DEPV, e agora tem um DCEA. Maravilha. Depois do DCEA, nós vamos ver aí o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Né? O CENIPA, vocês viram que lá no Código Brasileiro de Aeronáutica, nós temos toda a legislação relacionada à investigação. E o CENIPA, ele é o órgão central que tem como atribuição, né, a supervisão, o planejamento, o controle e a coordenação de atividades de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Só que o CENIPA ele tem uma característica importante, porque são ações controladas e realizadas com a colaboração múltipla, né? Colaboração da Marinha, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, da Infraero, das empresas aéreas, que têm que contribuir sim, né? E de todos os outros representantes desse grande mercado. Porque, se você olhar para incidentes, e a aviação regular do Brasil faz tempo que a gente não tem acidente, graças a Deus, né? Bater aqui. A grande maioria são investigados pelas próprias empresas aéreas. Por quê? Porque elas já têm dentro da sua organização pessoas altamente treinadas, sim, capazes de fazer a investigação, ter as suas recomendações e publicá-las, e o CENIPA acompanha, a ANAC também acompanha. Agora, quando a gente fala de aviação militar, aí é outra coisa. E o CENIPA toma conta disso em coordenação com as demais forças. Exatamente. E aí nós temos, logo na sequência, a Anvisa, que é uma parte muito importante, porque dentro do aeroporto nós também temos a Anvisa, que tem a competência da regulação sanitária dentro do aeroporto. Então, mais aí uma agência a estar dentro do direito aeronáutico, né? O advogado e o estudante ele vai ver que muitos casos são de competência privativa da Anvisa, que ela tem independência administrativa, estabilidade de todos os seus dirigentes, autonomia financeira e a competência sobre a saúde pública da população brasileira, aplicável nos aeroportos também. Durante a pandemia, a ação da Anvisa foi fundamental. Vários voos que eu estava comandando, fiscais da Anvisa estiveram presentes para verificar, porque todas as empresas eram obrigadas a fazer a limpeza e a ser entre um voo e o outro, vão lá fiscalizar se a água potável está no dado certo, a derratização e outros documentos de cada aeronave são por eles fiscalizados. Exatamente. Nesse tema, é muito importante que a Anvisa exerce um papel fundamental na fiscalização também das aeronaves dos voos regulares, né? Ela fiscaliza a água, ela fiscaliza a limpeza, sim, ela fiscaliza o ar-condicionado, ela fiscaliza o filtro do ar-condicionado.
Então, ela exerce um papel dentro do direito aeronáutico, dentro do aeroporto, muito importante. E ela multa. E a competência ela tem também a competência junto com a ANAC, que às vezes pode levar uma infração dessa, pode dar tanto uma multa reguladora da ANAC, quanto a Anvisa, que tem a sua autonomia de multar também. É porque uma multa da Anvisa pode levar a uma informação da ANAC que aquele operador não está seguindo o seu manual aprovado pela ANAC, o que leva a uma outra multa. Exatamente. Seguindo aí, nós temos a OACI, né, que é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas, né? Ela trabalha em cooperação com 191 Estados-membros, né? É uma relação muito importante, né? Seguindo um pouco, nós temos aí a IATA, né, que é uma organização privada, e sobre a IATA a gente tem um parêntese muito importante, quer dizer, o país, a empresa aérea internacional que não está representada pela IATA, é praticamente impossível de ter uma operação, porque a IATA ela faz a interligação de quase 300 empresas aéreas no mundo, né? A IATA ela tem escritório em mais de 50 países. No Brasil, ela tem um escritório em São Paulo, né? A sua finalidade consiste em apoiar as empresas aéreas nas atividades da aviação civil, né? A IATA ela interliga companhia aérea com as empresas de venda de passagem, as agências, as operadoras. Então, ela faz no ambiente privado com que tudo funcione, né? Essa interligação é muito importante. E tem um trabalho, sim, obrigatório, né? Porque que é a IATA Clean House, né? Veja, quando você vai voar internacionalmente, os mesmos problemas que acontecem no Brasil acontecem no exterior. Então, você tem uma pane, uma meteorologia, um passageiro que se perde dentro do aeroporto. Exatamente. Tudo isso acontece. E aí, como é que você transporta um passageiro para uma empresa, o teu passageiro manda para outra, e recebe de outra empresa, Exato. que é uma coisa natural das empresas aéreas. Então, você precisa, aqui no Brasil, isso é feito pelo SNEA, pela ABA, essa acomodação da troca de passagem, mas internacionalmente Exatamente. é a IATA que faz. A IATA exerce um papel muito importante e exerce um papel também de representatividade das companhias aéreas perante os governos, né, estaduais, os governos federais. Não estamos aqui esquecendo da ABA e da Jurcaí, mas como o nosso tempo é curto, a gente resolveu citar a IATA, que é o órgão maior, mas não estamos esquecendo da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Sim, que é um órgão muito importante de representação no Brasil. Seguindo, nós temos a Anatel, que ela tem uma função muito importante no direito aeronáutico, porque ela cuida das estações de radiocomunicação aeronáutica, né? Essa radiocomunicação, todos esses protocolos, todas essas licenças de comunicação do espaço aéreo também passa pela Anatel. Então, é uma agência reguladora que faz parte do conjunto de estrutura do direito aeronáutico também. No caso da Anatel, ela regula muito a aeronave, né? Porque toda aeronave precisa ter uma licença de estação que é emitida pela Anatel. Isso. Já a parte de chão, né, do controle do espaço aéreo, aí existe uma coordenação, uma cooperação entre a Anatel e o Comando Aeronáutico, onde o DECEA tem, né, o Comando Aeronáutico tem sua responsabilidade. Então, toda essa infraestrutura de apoio de comunicações terra-ar que o DECEA toma conta, aí é eles que tomam conta disso. Exatamente. E aí, depois da Anatel, nós temos a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Esse tema, acho que já estamos no final da aula, teríamos que falar muito mais, mas recentemente a ANP trouxe um grande avanço para o Brasil, porque, veja, um grande pleito das companhias aéreas brasileiras é o custo do querosene, né? Então, não adianta somente ter a redução do ICMS, né? Os governos estaduais, o governo do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, você vê o governo de Pernambuco, o governo de outros estados, reduziram a alíquota do ICMS sobre o QAV. Porém,
a base de preço do combustível era cara. Porque nós usávamos no Brasil, porque isso é regulamentado pela ANP, o combustível Jet A1. Combustível caro, muito sofisticado, pelo seu grau de congelamento. E aí, numa revisão da Resolução 778 de 2019, a ANP, recentemente, no mês passado, reviu e introduziu no Brasil, autorizou, porque é de competência privativa dela, autorizar o combustível que vai ser usado no Brasil. Então, com a edição da Resolução 856, de 22 de outubro de 2021, introduzimos no Brasil a possibilidade do querosene de aviação Jet A. Não é uma novidade. É um combustível amplamente usado no mundo. Mas 100% do mercado americano usa o Jet A. Nos Estados Unidos, todas as aeronaves são Jet A. Só usam o Jet A, né? E qual é a diferença? O ponto de congelamento. Ponto de congelamento. Nos Estados Unidos é mais frio que o Brasil? É mais frio que o Brasil. E por quê? Não, ninguém sabe por quê. A Europa, na sua totalidade, usa o Jet A1, mas aqui no Brasil a gente não tinha experimentado. Graças a Deus a gente agora, de novo, pandemia, teve essa oportunidade, a crise trouxe essa oportunidade para a gente, e o Jet A está aí liberado. O Jet A é um combustível que ele é mais barato, ele tem um custo de fabricação menor, ele vai, com essa autorização da ANP, vai possibilitar a entrada de novos players no mercado brasileiro, né? Isso vai trazer um ganho para as companhias aéreas, porque quase 40% do custo de uma companhia aérea é formada pelo combustível, né? Então, você, ao gerir uma companhia aérea, você tem custos que você não tem controle. Então, a companhia aérea ela não tem controle sobre as tarifas aeroportuárias, sobre as tarifas de navegação, sobre o custo do combustível, né? Sobre a tributação. Então, a partir do momento em que há uma possibilidade de entrada de um novo player no mercado brasileiro para fornecer o combustível Jet A, que pode ser imediatamente usado por todas as... porque todos os aeronaves já são certificados para isso? Todas já são. Então, isso foi um grande avanço da ANP, atendendo a um pleito do setor, né? A nota técnica que eu tive a oportunidade de estudar e de participar no sentido das contribuições, né? Foi muito importante de introduzir esse combustível. Só que também essa resolução, nós tivemos aí algumas novidades, que foi a autorização do querosene de aviação alternativo, né? Que são combustíveis que vão estar em estudos, derivados de óleos vegetais, gordura animal, gases residuais, resíduos sólidos, carvão, gás natural. E os biocombustíveis. Os biocombustíveis, né? Exatamente. Então, a gente tem que entender que é importante a participação da ANP, porque ela tem a competência de autorizar o combustível que será usado. E, além disso aí, além dos querosênios de aviação, temos a gasolina de avião para as aeronaves de pequeno porte, né? Não podemos esquecer delas, que é onde tudo começa, às vezes. Treinamento inicial, tudo com gasolina. Exatamente. E aí eu acho que a gente já conclui a nossa aula. O próximo slide já é o slide com os endereços do nosso escritório. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem e-mail. Se tiver alguma dúvida um pouco mais técnica, nós repassaremos ao grande comandante Pellegrino. Agradeço imensamente a ele por compartilhar o seu conhecimento. Foi um papo assim maravilhoso. Queria agradecer à doutora Carolina pelo convite, né? Agradecer a todos os estudantes da UFRJ, um agradecimento especial à minha sócia Daniele Braga, que é a grande líder desse nosso projeto, né? Agradecer também à nossa advogada Larissa, que nos ajudou na pesquisa, na concepção técnica, foi muito importante. E agradecer novamente ao comandante Pellegrino. Eu que agradeço por estar aqui hoje à noite, aí, participando com vocês, fazendo alguma coisa para contribuir com nossos alunos. Carolina, acho que temos mais assunto para falar, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Olha, eu adorei a dinâmica, ficou ótima essa mesa. Eu vim aqui para fora para ver se a minha internet ficou um pouco melhor.
Eu peço desculpas se ficou um pouco ruim no início, mas ao vivo é assim mesmo. Mas realmente tem muita interlocução com o direito empresarial, direito internacional privado, e foi excelente a aula, eu aprendi demais. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Contamos para próximos cursos. Tá certo, muito obrigado. E lembrando que o módulo continua, né? Continua e está maravilhoso. Eu vou postar lá para os alunos, mas a gente já fez aqui a programação no YouTube. Então, quem está assistindo de aluno externo e quiser se inscrever, ainda dá tempo. É só acessar o link de inscrição externa, que a gente emite certificado. Os alunos da UFRJ de todos os cursos também podem se inscrever pelo SIGA. Então, é uma excelente oportunidade. Acompanhe aí o LADEP todas as quintas, às 19 horas. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez, comandante. Obrigado a você. Um abraço, até a próxima e bons voos. Com certeza. Quero encontrá-los lá. Tá bom, um abraço.